Se você acha que já viu de tudo sobre startups de inteligência artificial, se prepara porque o Y Combinator acabou de revelar as 7 principais teses de startups de inteligência artificial que ele quer investir em 2026 e isso revela para onde o dinheiro mais inteligente do mundo está olhando agora. Se você não conhece, o Y Combinator é a aceleradora de startups mais influente do mundo, responsável por investir em grandes empresas como, por exemplo, Airbnb, Dropbox, Stripe, DoorDash, Coinbase, Scale AI, e ela acaba de revelar quais as principais tendências e modelos de negócios de startups que ela quer investir agora nesse ano de 2026, e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, se você é um empresário e empreendedor aficionado pelo modelo de startups, de crescimento exponencial e também relacionado à inteligência artificial, esse vídeo é muito importante para você, assim como eu, porque ele mostra pra gente onde que o mercado lá do Vale do Silício, o mercado americano que está há 10, 15 anos à frente do Brasil, está olhando quando se trata de startups e de inteligência artificial. Então agora eu vou compartilhar aqui a minha tela com você e a gente vai passar tópico por tópico dessas 7 startups ali que o Vale do Silício e o Y Combinator estão olhando agora em 2026. Então tô aqui compartilhando a minha tela com vocês, pessoal. Já tô aqui no site do Y Combinator, é icombinator.com que você acessa, e esse daqui é o site deles, tá? Quando a gente entra aqui já tem essa frase, né? I see turn builders into formidable founders. Então o Y Combinator transforma construtores em fundadores formidáveis. Paul Graham, que é um dos fundadores aqui, né, o principal fundador do Y Combinator, e aqui tem algumas startups que eles já investiram, ó, OpenAI, então Sam Altman aqui em 2015, Airbnb, Stripe, Coinbase, muito forte lá fora também, né, de criptomoedas, DoorDash, que é como se fosse o iFood lá dos Estados Unidos, a DoorDash é a principal empresa lá fora, Scale AI também, esse cara aqui é um japonês, ele estudou no MIT, Dropbox, Reddit, Instacart, essa eu não conheço, GitLab, Replit, Twitch, ou seja, no final das contas eles têm aqui mais de 1,3 trilhões de dólares em combinações, né, de valuation de todas essas empresas desse aqui. Inclusive a Kaushi, uma empresa brasileira, uma menina aqui de Joinville, foi estudar na MIT também, eles basicamente fazem apostas no mercado, né, utilizando modelos de inteligência artificial para poder prever. Então, esse daqui é o site do Y Combinator, tá? E é muito legal, galera, que aqui dentro do Y Combinator você consegue ver o que está acontecendo, fazer o apply ali, né, da sua startup. Eles fazem um a cada quarter, ou seja, um a cada trimestre, que é o verão, o outono, a primavera, o inverno. Eles vão fazendo isso. Tem um blog deles aqui, algumas companhias, né, uma parte de library, que é basicamente um repositório que eles têm de informações aqui, né, de conteúdos no YouTube, como que você faz para conhecer o seu negócio. Então uma coisa muito interessante, pessoal, inclusive se até eu for pegar meu celular aqui para vocês, vou ver se vai aparecer na câmera aí, ó. Agora vai, ó. O Y Combinator, ele fica aqui na tela do meu celular, porque eu só consumo ultimamente os conteúdos deles. Então os livros, os fundadores ali, um livro que eu tô lendo agora é o Seven Powers, que é o cofundador ali do Netflix que cunhou o livro, né? Pô, ele fala dos 7 poderes que uma startup tem que ter, ou seja, se você tem Product Market Fit, mas não tem um 7 Powers, a sua startup ela não escala nem, você perde força ali no mercado. Inclusive um livro ali que é a indicação do Henrique do Bugras, vendeu a Brex recentemente, fundador ali junto com o Pedro lá, a galera fundou o Pagar.me, agora vendeu a Brex. Baita indicação de livro que eu peguei deles ali. Então todos os conteúdos que eu consumo ultimamente, principalmente agora em 2026, é focado em startups, principalmente aqui no Y Combinator, tá? Então esse aqui é um pouco do site, tá? Que eu queria mostrar para vocês. E agora a gente vai vir aqui em Resources, Requests for Startups, ou seja, o RFS deles, tá? Então aqui a gente consegue ver, pessoal, o que o Y Combinator ele fala para o mercado, né? Algumas empresas que ele quer investir e empresas que se aplicam que são desses segmentos ali, ele olha com muito mais olhos do que uma empresa que não é do segmento deles, tá? Então já estudei tudo isso aqui, já li alguns artigos, eles também investem em empresas que não estão aqui, tá, pessoal? Tem várias empresas que eles já investiram, por exemplo, do Spring ali de 2025, que não são empresas que estão aqui, tá? Então, basicamente ali no verão de 2025 eles não investiram nisso, diferente aqui do verão, por exemplo, de 2023, por exemplo, tá? Que eu nem consigo mais ver aqui. Então isso é um pouco mais, deixa eu ver se muda aqui a slug, não. Isso aqui é um pouco mais das startups que eles investiram, a gente consegue ver depois as empresas, né? Quais foram selecionadas, quais são as investidas, quais passaram por todos esses processos, etc. Mas, falando aqui único e exclusivamente do Spring de 2026, é isso que eu vou aqui abrir para vocês agora.
Então já vou traduzir aqui para vocês, tá? Em inglês, mas eu vou traduzir aqui porque eu não sei se todo mundo que está vendo esse vídeo fala inglês para poder entender. Então vamos falar sobre as solicitações para startups esse ano, tá? Então o RFS, né, que eles costumam falar, é a tradição de compartilhar ideias que gostaríamos de ver os fundadores desenvolverem. Essas ideias representam apenas uma fração do que financiamos e se alguma delas te empolgar, considere isso como um incentivo extra para se aprofundar no assunto, mas você não precisa trabalhar nessas ideias para se candidatar ao YC, tá? Então, primavera de 2026, Spring, tá? É a forma como startups criadas no mundo rapidamente, tal, algumas entusiasmadas, aqueles não uma introdução, e aqui agora a gente vai destrinchar essas sets aqui, tá? Inclusive eu fiz um post no meu Instagram, pessoal, muita gente comentou lá, me chamou depois, que é basicamente falando dessas sets aqui que são mais revisadas. Então se você não segue eu no Instagram, já fica a recomendação aqui, Pedro Goioso em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, vamos se conectar para a gente poder trocar ideia, tá? Então o primeiro que eu quero trazer aqui para vocês, tá, é o cursor para Product Managers, ou seja, gerentes de produtos, tá? Então todos aqui, inclusive, pessoal, é muito legal que você consegue ver o videozinho, né, da pessoa ali que está responsável por isso. Nesse caso aqui é o Andrew Mikos, tá? Não sei o que ele é, depois no início do vídeo aqui fala. Olha, General Partner no Y Combinator, então ele fala um pouco mais dessa ideia que eles pretendem investir, tá? Então, trazendo um resumo para vocês desse vídeo aqui, até fala aqui nesse texto, tá? É basicamente meio que um resumo desse vídeo. Nos últimos anos, eles viram uma explosão de ferramentas de vibe coding para construir código, tá? Como, por exemplo, Cloud Code, Lovable, Cursor, que é essa principal aqui, tá? Cursor é uma das grandes principais também, pessoal. Ela é uma startup investida ali pelo Y Combinator, é parceira da OpenAI também. Então, a primeira ideia que eles querem investir é a seguinte, tá? Cursor e Cloud são ótimos para ajudar equipes a construir softwares e produtos porque fica muito claro o que precisa ser feito, né? Você faz grandes coisas, grandes produtos, grandes plataformas sem saber escrever código ali. E já fazendo um parênteses aqui para vocês, pessoal, saiu um outro estudo também no Business Insider falando que 95% das startups do Y Combinator criam códigos utilizando inteligência artificial. Então é um viés muito grande que as pessoas têm aqui hoje no Brasil, que é, cara, se eu construir meu software, minha empresa utilizando IA, ela perde pouco, ela tem pouco valor de mercado, né? Perde muito valor ali e o mercado não vê aquilo como uma ideia realmente de grande valor. Então isso é um viés muito grande que a gente tem no mercado quando se trata de inteligência artificial e, por exemplo, nós aqui do Viver IA somos muito diferentes, tá? A gente fala, cara, a gente é uma plataforma B2B de IA aplicada para negócios, temos mais de 1.000 empresas dentro do nosso ecossistema, faturamos 21 milhões de receita no nosso primeiro ano, basicamente ali em 6 meses de empresa, e a gente foi criada por uma única pessoa sem saber programar, utilizando inteligência artificial 100%, tá? Então isso vira um grande diferencial, pessoal, você ter ali o seu negócio criado por inteligência artificial. Às vezes você pode achar que isso é um viés, né? Pô, a galera não vai dar valor para mim porque eu criei meu produto, e não, muito pelo contrário. Então o que eles falam, né? Cursor e Cloud são ótimas para ajudar equipes a construir softwares e produto, etc. Mas ele até coloca aqui, ó, todo produto de sucesso requer gestão de produto. Conversar com o usuário, saber, etc, tal. Então eles falam aqui que é o seguinte, saber escrever código é apenas a parte da construção de um produto que desejam. A parte mais importante é descobrir o que construir em primeiro lugar. Então, o que é essa ideia de startup que eles estão querendo aqui? Eles estão querendo pessoas, startups que utilizam o Cursor, Cloud Code, essas ferramentas, né, que eles citam aqui, mas o principal é o Cursor. Eles querem pessoas que criam negócios em cima do Cursor e que sejam muito bons de produto, tá? Então, cara, o Pedro, eu vou construir uma startup para o mercado financeiro, para o agro. Galera, seja o que for, se você construir utilizando o Cursor, que é essa ferramenta nativa deles aqui, né, e sendo um bom Product Manager, um bom usuário ali de um bom produto, eles vão querer investir nessa ideia, porque o diferencial é você realmente saber ali, né, eles até colocam aqui, ó, saber conversar com usuários, entender o mercado, sintetizar feedback, então todo esse projeto ali, né, então historicamente o resultado é documentado com Figma, tickets no Gira, então toda essa gestão aqui de projetos e de produto é um diferencial ali para o Y Combinator investir no seu negócio. Então a primeira ideia de produto é isso, você construir um negócio com vibe coding em cima ali do Cursor para você potencializar cada vez mais o seu modelo de negócio, tá? Então vamos para o segundo modelo de negócio, que são os fundos de hedges nativos de IA. Até vou traduzir aqui, voltar para tradução literal, né?
são os AI Native Hedge Funds, tá? Então, traduzindo aqui para vocês novamente para o nosso querido português, o que quer dizer isso, tá? Eu vou até ler aqui para vocês. Na década de 1980, um pequeno grupo de fundos começou a utilizar computadores para analisar os mercados. Então, traduzindo todo esse vídeo aqui, o que ele quer dizer, pessoal? O Y Combinator, ele quer investir em empresas que fazem análise ali de mercado utilizando inteligência artificial de forma nativa. Então ele até fala aqui, ó, naquela época parecia bobagem, mas a negociação quantitativa agora é óbvia. Então eles falam aqui, ó, que os maiores fundos têm sido os lentos em se adaptar, principalmente com, por exemplo, Excel, softwares ali, né, de análise de estatística de mercado aqui, e um diferencial que ele quer isso é ele utilizar modelos de inteligência artificial que prevêem a análise ali do mercado financeiro, tá? Então olha só como é que tá, não só do mercado financeiro, mas em mercados globalmente, né? Pô, o mercado do agro, mercado de geopolítica, etc e tal. Então, aqui eles já falam, né? Já temos enxames de agente cloud escrevendo nossos códigos, agora imagine enxames de agente fazendo o que os traders de fundos de hedges fazem hoje, né? Então, fundos de hedge é basicamente fundos de pesquisa, de resources, de análise de tendências de mercado, etc. Então, essa é uma ideia que o Y Combinator quer investir, que é empresas que fazem basicamente análise ali de mercado, assim como a Cauchy, que eu mostrei para vocês, né, que é uma startup brasileira ali de inteligência artificial, ela faz bastante. Então, o AI Native Hedge Funds são o nosso segundo modelo de negócio aqui, e agora bora por terceiro, que são agências nativas de IA. Então a gente já começa com esse boom, né, um termo que a gente vê muito aqui no Brasil, que são as agências de inteligência artificial, ou seja, pessoas, empresários, prestadores de serviço fazem o serviço ali, né, manual da criação de agentes de inteligência artificial, só que isso já começa aqui quebrando esse primeiro parágrafo. Esse modelo de negócio sempre foram extremamente difíceis de escalar. Então, margem baixa, trabalho manual lento, e a única maneira é crescer contratando mais pessoas, porém a IA moda isso agora aqui, né? E o grande diferencial disso é, agora em vez de vender software para os clientes, para ajudar a realizar o trabalho, né? Você pode cobrar muito mais usando o software você mesmo e vendendo o produto final por 100 vezes o preço. Então, não é você criar uma agência de IA e você vender ali um agente SDR, alguma solução, etc e tal. É você que atua no modelo de prestação de serviço, modelo de agência, modelo de service, né? Entregando ali, desenvolvendo manual, atendendo o cliente. Por exemplo, eu vendo esse mercado, trabalhei em agência de IA, agência de marketing, trabalhei na V4 Company, tive a minha agência, eu sei como é que funciona, mas se você tem alguma empresa ali de serviço, de contabilidade, de advocacia, é você utilizar a inteligência artificial para você potencializar ela, tá? Então imagina uma empresa de design que usa IA para produzir trabalhos de design personalizados para os clientes antecipadamente, para fechar o negócio antes mesmo da assinatura do contrato. Então você utilizar a inteligência artificial no seu modelo de negócio de serviço e eventualmente transformar isso em um software, né, em um SaaS, que é um software as a service, você consegue potencializar muito mais, escalar muito mais e ter uma margem muito mais alta, e o Airbnb tem interesse em investir ali no seu negócio, tá? Então são as AI Powered Agents. Então, utilizar a inteligência artificial para poder potencializar agências, boutiques, modelos de negócio que são muito focados ali em serviço. Agora, avançando para o quarto modelo de negócio aqui, a gente tem os serviços financeiros de stablecoin, ou seja, stablecoin financial service, tá? Esse é um modelo de negócio, é o único deles aqui que eu não domino muito, até coloquei no chat GPT aqui para ele explicar um pouco para a gente como é que funciona, tá? E ele fala aqui, ó, quando fala em serviços financeiros de stablecoins, eles estão enxergando oportunidades de construir bancos e produtos financeiros em cima de moedas digitais escaláveis, tá? Então, stablecoins são criptomoedas pareadas a moedas reais, como por exemplo o dólar. Ele tem ali o Tether, tem o Circle, né? Que é emissora do USDC. Eu sei que tem uma criptomoeda que ela é vinculada ao dólar ali, se não me engano é o USDD. Então a tese é a seguinte: hoje você tem dois mundos separados. O sistema financeiro tradicional, que é altamente regulado e mais dentro, né? Bancos tradicionais, o Nubank disruptou isso há 7, 8 anos atrás, né? Criando um banco digital, e o mundo cripto rápido, é programável, muitas vezes arriscado e pouco regulado. Então a stablecoin ela fica no meio desses dois mundos, e o que a IC quer ver em startups, tá? Ela quer
contas que rendem juros utilizando stablecoin, infraestrutura para pagamentos internacionais mais barato, acessos a ativos tokenizados no mundo real e produtos financeiros que combinam compliance tradicional com eficiência em cripto. E tudo isso daqui envolvendo ali inteligência artificial, tá? Então não é mais criar uma criptomoeda, é construir um novo sistema financeiro utilizando stablecoins ali como trilho principal. Então eles querem todo esse serviço ali potencializado com tecnologia e com inteligência artificial. Depois a gente avança aqui para inteligência artificial para o governo, tá? Então aqui já começa muito bom. A primeira onda de empresas de IA ajudou empresas e pessoas comuns a preencher formulários e concluir solicitações online com velocidade e precisão sem precedentes. Mas, por outro lado, muitos desses formulários são recebidos por governos locais, estaduais e federais que atualmente imprimem e processam manualmente. Então a grande tese aqui é a seguinte: as primeiras startups que mais cresceram, que mais tiveram resultado, foram startups e empresas focadas em pessoas, B2C, e em empresas B2B. Agora eles querem focar no mercado B2G, que é Business to Government. Então, AI for Government. Então, basicamente ali, governo. Então, o governo precisa desesperadamente de ferramentas de IA para lidar com o enorme aumento previsto, né? Sejam de custos, licitação, documentação. Então, o IAs agora que focarem muito mais no governo, assim como eu vejo o Anthropic fazendo muito, tá? Pô, o Anthropic atende ali o governo dos Estados Unidos, o Pentágono, a NASA, serviços de inteligência ali. Então, a proposta da Anthropic é diferente da OpenAI. Então, agora, se tiver mais empresas focadas aqui no mercado do governo, né, em focar ali no mercado B2G, elas vão escalar muito e esse é o modelo de negócio ali que eu vejo pouca startup, na real eu não conheço nenhuma, tá? Dei uma pesquisada aqui antes de gravar esse vídeo aqui para vocês e realmente pro governo que atende diretamente ali, né, licitações e startups que não sejam serviços ali, né, pessoas vendendo ali serviço para poder atender o governo, são bem poucas e tá aí uma baita oportunidade para você desenvolver ali o seu ecossistema em torno disso, né? Inteligência artificial focada para governo. Depois a gente tem aqui usinas metalúrgicas modernas, tá? E eu gosto de comparar e utilizar esses dois aqui como modelos de negócio bem semelhantes, que é IA orientada para trabalho físico, tá? Então o que acontece, pessoal? Usinas metalúrgicas, o mercado de indústria em si, ele precisa muito mais da inteligência artificial, diferente do que eles têm hoje, que são ali os RPAs, tá? O que é um RPA, Pedro? RPA é uma sigla que significa Robot Process Automation. Então é diferente você ter um RPA, que é uma automação ali que você faz para uma indústria, e você ter uma inteligência artificial generativa, que é algo mais elaborado ali, que ela consegue se adaptar frente a diferentes cenários, tá? Então usinas metalúrgicas modernas estão precisando muito disso. Então, cara, galera de construtoras, montadoras, mercado de fabricação de peça, né, logística, varejo, vai precisar muito disso também, junto aqui com orientação de IA para o trabalho físico, tá? Então, por exemplo, sabe aquela cena de Matrix onde o Neo conecta um cabo na parte de trás da cabeça e acorda um tempo dizendo "eu sei Kung Fu"? O trabalho físico está prestes a receber algo semelhante, não por meio de implantes cerebrais, mas por meio de orientação IA em tempo real. Então, trabalhos manuais também, braçais, pessoal, lutadores, pedreiro, encanadores, assim como a gente vê em casa, né, que daqueles robôs lá, daqueles robôs que... Então, assim como a gente vê em casa, né, que daqueles robôs lá que já fazem limpeza em tudo, a gente vai precisar muito mais de inteligência artificial dentro de casa, não como software, mas sim como hardware, tá? Até eu uso aqui no meu celular, ó, esse dispositivo aqui, pessoal, ó, que é a Applaud. Ver se vai focar aqui, ó. A Applaud, ela é basicamente esse cartãozinho aqui que eu utilizo. Se eu apertar aqui, ó, nesse botão vermelho, ó, você vê que vai ficar vermelho, ó. Ficou vermelhinho, ele tá começando a gravar, tá pegando aqui tudo que eu falo, e se eu aperto aqui ele finaliza, ou seja, é um hardware que ele já grava, já transcreve tudo que eu falei no meu celular, então toda reunião que eu faço eu pego transcrição, pego resumo, gravação, e isso daqui eu guardo aqui dentro, ó, e conecto na traseira do meu celular. Então a aposta que o IC quer fazer muito aqui também é em hardwares de inteligência artificial dentro do seu negócio e que tá ali com você junto no dia a dia. Então depois aqui a gente tem modelos espaciais, né, de grande escala. Então, cara, grandes modelos ali para poder lidar com característica 2D, 3D, relações ali interespaciais, né, por exemplo, pô, NASA, SpaceX lá do Elon Musk. Então tem alguns modelos assim mais espaciais. E por fim, a gente tem aqui estrutura para investigadores de fraudes governamentais. Então eu falo que esse modelo que ele está muito conectado com o de cima ali, que é o B2G, porque ele atende diretamente o governo, tá? Então se você desenvolver infraestrutura ali para investigações de fraudes governamentais, assim como esse é um modelo de negócio muito bom para banco, tá? Que é a investigação ali de fraude, que é basicamente cibersegurança, é um modelo que eles querem investir muito, então eles querem financiar startups
que modernizem a investigação de fraudes governamentais. Então a gente sabe hoje, pessoal, que todo governo geralmente tem muita corrupção, né? Política a gente sabe que é um negócio ali que envolve muitas pessoas, muitos governos, estados, parlamentos, etc. Então utilizar a inteligência artificial para isso é um grande modelo de negócio. Então esse último modelo que até vou traduzir para vocês aqui para pregar realmente a palavra literal, é basicamente você criar LLMs. LLMs são modelos de linguagem em grande escala, os Large Language Models, de forma fácil. Então eles querem investir em empresas que criam LLMs de forma fácil, sem precisar de investimentos de bilhões de dólares, pessoas com salários muito altos dentro da empresa, uma quantidade massiva ali de processadores para poder criar LLMs. Eles querem investir em empresas aqui que criam esse grande LLM, né? LLM é basicamente o banco de dados que a inteligência artificial usa para poder ter ali o repertório dela, né? Ter o modelo de treinamento ali, etc. Eu lembro que uma última startup que fez isso de uma forma muito boa, que assim viralizou o mercado, foi em 2025 o DeepSeek. Então o DeepSeek, pessoal, se vocês não lembram, quando ele foi lançado ali na primeira semana de janeiro de 2025, ele fez o mercado estadunidense, o mercado americano, derreter $1 trilhão em valuation de mercado. Então o DeepSeek, ele criou um LLM de uma forma rápida e fácil e fez ali uma disrupção, né? Porque, por exemplo, a OpenAI, que gastou 20 bilhões lá de dólares para poder criar um modelo, o DeepSeek fez isso na época, gastando ali 6 milhões de dólares. Esse da OpenAI arredondando, né, no geral, quanto que eles gastaram, porque saiu uma matéria ali sobre isso. Eles pegaram 1 bilhão com a Microsoft uma vez lá, fora todos os custos. Então, por último, o último modelo de negócio é você criar LLMs de forma fácil para treinamento. Então é isso, pessoal, uma rápida revisão para vocês, né? A gente tem agências de IA, Cursor como base para produto, IA para governo, IA no dia a dia, né, como hardware, software, IA indústria, e no final aqui você criar realmente LLMs de forma fácil, tá? Então é isso daqui, pessoal. Esse foi o vídeo falando um pouco mais sobre as teses que o Y Combinator, uma das aceleradoras de startup mais influentes aí do mundo, deseja investir nesse ano de 2026. Então, como eu falei no início do vídeo, se você é um aficionado, um cara que tem muito interesse em empreender, em criar um negócio, uma startup com inteligência artificial, tem várias ideias, várias tendências, várias coisas que você pode seguir e aumentar as suas chances ali de entrar no Y Combinator e eventualmente até ter sucesso se você empreende aqui no Brasil, por exemplo, porque você vai estar ali na frente de muita gente. Eu sou um cara que eu fico até eufórico, né, de falar de startups, de investimento, que é uma coisa que eu gosto muito, tenho muito no meu coração, né, em empreender, em criar um negócio, assim como a gente faz hoje aqui no Viver de A, é uma coisa que a gente fica maluco aqui com as notícias, com as tendências, então queria trazer um pouco mais aqui pra você, tá? Então o vídeo ficou um pouquinho mais longo aqui, mas a gente se aprofundou, viu quanta coisa legal tem pra gente fazer aqui, e agora eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!